Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Olá, queridas alunas da 5ª Formação de Promotoras Legais Populares, pelo Centro Teresa de Benguela. Tudo bem com vocês? Ótimo sábado para nós, desde já. Minhas queridas, o conteúdo de hoje é extremamente didático, eu diria. Foi essa a impressão que me passou. O conteúdo hoje quem compartilha conosco é a nossa querida Sabrina Nouredini, que eu ainda não tive o prazer e a satisfação de conhecer. Sabrina vem falar sobre a inteligência emocional, sobre a conexão com as nossas emoções. Devemos olhar para as nossas emoções. A nossa convivência com nossos familiares melhora, no nosso trabalho também, com os nossos amigos. Então, minhas queridas alunas, vamos reconhecer estas emoções? Vamos trabalhar a gestão destas emoções? Vamos aprender a dizer não? Vamos aprender a dizer sim? E o muito importante, dizer não para o não do outro. Dizer sim para o não do outro. Minhas queridas, vamos acompanhar. Um beijo e até já! Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Sabrina Almeida Nouredini e eu estou muito feliz com o convite de estar aqui com vocês nessa turma de promotoras legais populares. Uma grande alegria estarmos aqui novamente. Sinto que não é presencial como era antes, mas é um grande avanço essa tecnologia, né? Nos ajuda bastante e vamos aproveitar, né? Meu tema de hoje é sobre inteligência emocional e a saúde, principalmente das mulheres, né? Então, vou aqui disponibilizar para vocês essa aula que eu fiz especial para vocês, né? Vamos lá, espero que estejam aí todas vendo direitinho, que a gente vai aprendendo, né? Então, vamos lá. Instituto Arete Sistêmica é a minha escola. Vocês estão convidadíssimas, né, a ir lá no Instagram, seguir, participar, para a gente conversar bastante, tá bom? Então, aqui, inteligência emocional e a saúde mental. Então, aqui, principalmente, né, de nós aqui, mulheres. Então, qual que é a importância da inteligência emocional? O que que significa, né, nesse momento que a gente está passando? Todo mundo está falando, né, de inteligência emocional. Todo mundo está falando das habilidades sociocomportamentais, né? Vão colocando aí, eu sei que tem um espaço para vocês estarem, né, dialogando, conversando, então vai colocando aí no ladinho, num chat, né, se vocês já ouviram esses termos, né, inteligência emocional, habilidades sociocomportamentais, e que isso agora está em voga. E que aí tem algumas profissões que o pessoal aí dos recursos humanos, das empresas, já entende que estão com os dias contados. Então, caixa de banco, já perceberam? Quase não tem mais nem caixa, nem gerente, né? Às vezes o gerente, ele ainda está indo, substitui o caixa, está diminuindo muito, muito, muito. Está ficando tudo automatizado. Então, para fazer, começou para que nós mesmos fôssemos aos caixas eletrônicos, né? Vocês lembram disso? E agora é computador e aplicativo, certo? Então, caixa de banco e gerente de banco quase já não tem. Atendente e operador de call center. Está ficando tudo robotizado, né? Tudo com o que a gente chama aí, né, da inteligência artificial. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? Segurança de shopping center, consultor financeiro, corretor de seguros, corretor de imóveis. Já não viram aí como é que é esse? Tem o quinto andar, tem o Airbnb, que nem precisa de corretores, faz direto com os proprietários, né? Caixa de supermercado, né? Já tem mercado aí fazendo o quê? A própria pessoa pega a sua compra, passa lá na maquininha para ler o código, não é? Coloca na sacolinha, paga tudo sozinho,
né? Trabalhador rural, a gente já tem muitas máquinas praticamente fazendo tudo. Cobrador de ônibus, nem sei mais se ainda tem algum cobrador de ônibus ainda por aí, né? Porque tudo já automatizado. Atendente de check-in em aeroporto, a mesma coisa, você já faz um check-in antes, quando chega lá, passa na maquininha, tira o ticket, né? Ascensorista, nossa, acho que em São Paulo, a gente tem ainda no centro da cidade alguns prédios que tem ascensorista, né, que fecha lá a portinha e tudo. De resto, não conheço. Vocês conhecem? Em algum outro lugar, a não ser naqueles prédios ali do centro de São Paulo, né? Coloquem aí no chat, né, acho que vai ter um espaço aí para estar conversando sobre isso, né? E aí, então, é que vem essa terminologia, né? O pessoal anda falando de soft skills, né? Que são habilidades, que eles consideram habilidades suaves. E as hard skills, habilidades mais duras. Quando, na verdade, né, quando a gente fala em hard skills, são os conhecimentos técnicos que a gente coloca no currículo. Então, fez inglês, fez computação, foi lá aprender a mexer no Excel, sabe fazer texto no Word, planilha no Excel, né? Então, são questões que você vai colocando muito no currículo, os cursos, né? Então, aí depois terminou o ensino médio, foi fazer uma faculdade, você coloca no currículo, foi fazer uma especialização, coloca no currículo, né? Então, eles chamam de hard skills. E aí você fez tantas hard skills, tem a nota tanto lá, né, de média no currículo e beleza. Mas, e o que são as soft skills? Né, o que eles falam que são, então, aí habilidades mais suaves. E que eu acho que de suave não tem nada, mas a gente vai entender por quê. A gente não costuma colocar no currículo, porque são aptidões mentais, emocionais, sociais, né? Então, em alguns currículos, a gente ainda tem um espaço, né, de você colocar um pouco do que você faz. Então, coloca-se, às vezes, esportes que praticam, hobby, e nesse item, né, nesses itens, a gente acaba percebendo o que a pessoa tem, né? Então, a pessoa que gosta, por exemplo, de jogar vôlei, é uma pessoa que tem uma aptidão social maior do que uma pessoa que é campeão de xadrez, né? Por quê? Porque o xadrez é uma atividade que é uma atividade sozinha, ou uma pessoa que gosta de natação, que também é uma atividade sozinha, do que vôlei, futebol, handebol, que são atividades coletivas, né? Então, são atividades, habilidades que elas têm qualificação, mas são difíceis de mensurar, mas a gente tem que praticar. E a inteligência emocional está nessa categoria, né? E hoje em dia, cada vez mais sendo necessária, como a gente vai ver agora, ó. Esse aqui é uma pesquisa já antiga, e agora, depois ainda dessa pandemia, isso aqui aumentou mais ainda, né? Então, já em 2014, já tinha 23% dos empregadores que ainda estavam privilegiando as hard skills, enquanto 77% dos empregadores já estava equiparando em importância soft skills com hard skills. Então, assim, a pessoa, enquanto fosse, né, empregar alguém, falou assim, eu quero alguém que tenha habilidade técnica, mas que também tenha habilidade emocional, né? E hoje, após a pandemia, a gente está percebendo que alguns empregadores estão preferindo quem tenha mais habilidade, né, emocional, dessas soft skills, do que as habilidades técnicas. Muitos deles até acreditam que você tem que ter uma habilidade técnica básica, mas uma alta inteligência emocional. Para quê? Porque uma parte técnica você pode aprender, né? A parte emocional tem que praticar diariamente. Então, começando a praticar ontem, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Vamos lá. E aí, nesse contexto, né, dessas tecnologias disruptivas, quando a gente trata, né, de tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que está mudando completamente a forma da gente pensar, da gente existir no mundo. Então, a gente tem aqui, eu separei essas 4 principais: inteligência artificial, a inteligência das coisas,
a biotecnologia e o Big Data. O que a gente tem aqui? Como inteligência artificial, o que a gente entende por inteligência artificial? Então, quando eu comecei aqui essa aula falando sobre, por exemplo, o que está acontecendo com os atendentes de call center, a gente aqui está falando de uma atividade de inteligência artificial. E aí, por quê? Porque você tem uma máquina interagindo com o ser humano. E de que maneira essa máquina faz? Ela não só, então, ouve o que a pessoa está falando, como ela vai dando algumas respostas. Ela tem lá várias respostas padrão, né? Mas ela, então, vai dando a resposta padrão conforme a interação com o outro, né? Com o cliente, que é um ser humano que está ali do outro lado. Então, ele vai analisando várias informações e fazendo essa interação. Então, quando a gente está colocando ali a inteligência artificial, e que está crescendo muito, não é apenas ter os dados, né? Mas é uma escolha. A máquina vai aprendendo a escolher, ela vai aprendendo a interagir. Então, é por isso que tem essa questão que é chamada de inteligência, tá bom? Internet das coisas. Então, por exemplo, casa automatizada, indústria automatizada, vai colocando, então, por exemplo, numa casa, você pode estar programando, né, a panela para fazer arroz quando você chegar do trabalho. Então, antes você vai sair do seu serviço, você programa lá a panela para fazer o arroz, quando você chega em casa, o arroz está pronto, oh, maravilha, né? Então, tem algumas questões que, principalmente lá no Japão, né, que eles estão ali há 1000 anos-luz à frente de nós, brasileiros, né, a casa praticamente inteira já é, né, monitorada até pela internet, você tem tudo na palma da sua mão, abre janela, fecha janela, liga o alarme, né, liga a TV, tem, enfim, produtos que ajudam a monitorar tudo isso, né, a temperatura do ambiente, enfim. Isso, então, é a internet das coisas, são as coisas que estão né, na nossa vida, né, sendo já monitoradas de longe. Então, ajuda bastante, né. E a gente já tem isso como uma realidade. Então, né, muitas vezes eu mesma me considero ainda um dinossauro, né, tanto que eu me atrapalho, vira e mexe aqui com essa tecnologia. E essa própria aula, né, está sendo possível por conta dessa nova tecnologia, né, então tem muita coisa que vem aí para ajudar. Mas, na medida que a gente vai crescendo na parte, né, tecnológica, o que sobra para o ser humano? Justamente quando a gente estava falando lá dos empregos, né? E acaba sendo uma preocupação crescente. Mas vamos lá, porque existe uma saída maravilhosa. Biotecnologia. Então, a gente tem as grandes empresas, os centros de pesquisa de universidades, né, dos institutos de pesquisa, e aqui no Brasil a gente tem alguns, assim, maravilhosos, né, então, a biotecnologia principalmente no Embrapa, né, então, analisa as plantas, decodifica os códigos, né, então a gente tem melhores vacinas, a vacina que a gente presenciou a elaboração dessa vacina de Covid em tempo recorde, né? Foi uma questão mundial empenhada para descobrir a vacina. Então, isso é biotecnologia de ponta, né? Então, não sei se vocês já viram alguns estudos de quanto tempo demorou para estar fazendo cada uma das vacinas. Eu agora aqui não tenho para vocês, mas busquem essa informação, né? E percebam, uma vacina leva anos. E essa da Covid foi ultra, super rápida, né? Por isso até há quem diga que ainda tem muitos efeitos colaterais, etc., que nós vamos descobrir, o que é verdade. Mas, entre morrer agora e sofrer algum efeito colateral, nós não tínhamos aí muito, né, espaço para decidir, não é mesmo? Então, a gente até vai
tem essa outra questão quando a gente fala na tomada de decisão. Quais valores, quais critérios que a gente utiliza para tomar decisão, né? E a última grande tecnologia que a gente fala, né, que mudou o padrão da nossa sociedade, está colocando a sociedade, né, o mundo, a civilização humana num outro patamar, é então análise dos dados que a gente vai tendo, né, e hoje esses dados estão na internet, esses dados estão disponíveis, então você tem lá como que são feitas as pesquisas. E dentro dessas pesquisas, junto com a inteligência artificial, nós temos programas que você está navegando em sites aí de busca, né, o Google, o Bing, o Explorer, enfim, esses todos que existem, e conforme o que você já pesquisou, eles vão te mandando o quê? Propaganda. Né, já perceberam isso? Então você olha lá um dia o preço, sei lá quanto custa uma máquina de lavar. E pronto, dali em diante você vai receber um monte de propaganda sobre máquinas de lavar e coisas da casa, por exemplo. Por quê? Porque eles acabam, inclusive, usando essas informações, né, para fazer vendas. Fica uma venda mais específica, você já encontra lá o seu público-alvo, né? O que nos remete a uma outra questão até, que é a proteção dos dados pessoais, né? Mas aí fica para um outro dia, tá bom? Então, essas 4 grandes tecnologias, frentes, né, da tecnologia, estão mudando completamente o nosso dia a dia. E o nosso campo profissional. Então, tanto na questão de termos sanidade, né, nossa saúde mental, temos também que pensar com muito carinho pela questão também profissional. Então, muitas vezes, há um tempo atrás, a gente ouvia, né, algumas pessoas falando de inteligência emocional, falando assim, mas isso eu não preciso aqui eu tenho que trabalhar. Inteligência emocional, coisa de psicólogo, né, acaba tendo aquela, até às vezes, preconceito, né, alguém falando assim, precisa de psicólogo é porque ficou louco. Quem já ouviu isso? Né? Vamos lá, põe aí no chat, a gente precisa criar uma forma de interagir, né? Vocês têm um grupo aí de WhatsApp para a gente poder bater um papo, né? Então, tinha essa questão. Ah, meu Deus, não, psicólogo, né? E aí vem essa pergunta: o que nos faz seres humanos dentro de tanta tecnologia? Então, a gente não tem mais o cobrador para conversar. Eu adorava conversar com o cobrador. Eu falei, meu Deus, falei minha idade já. Né? Então, você não tem mais o pessoal do atendente de call center, que eu, particularmente, acho que tem que ter um limite, não pode ser tão assim também como eles estão fazendo, né? Em alguns momentos que até ajuda e facilita, mas, às vezes, eles passam do ponto, né? Mas o que sobra das atividades que estão sendo feitas que nos faz seres humanos? Porque é aquela pergunta, né? Se você trabalhava como cobrador e agora a máquina faz a cobrança, ué, a gente faz a ligação e agora uma máquina faz a ligação. Daqui a pouco, uma máquina também pode estar dando aula. E o que eu, nesse caso, vou fazer? Né? Então, o que sobra, além dessas tarefas, que realmente nos torna seres humanos? E é o sentimento, é a emoção, né? Então, é de onde a gente vê o crescimento da importância dessas questões que a gente fala de soft skills, onde a inteligência emocional é o centro dela. É fazer essa gestão desses sentimentos e como utilizá-los. Isso não significa também que a gente vai diminuir a nossa qualidade de trabalho por conta disso. Ao contrário,
nós aumentamos, porque a gente potencializa todas as nossas habilidades, né? Vamos descobrir, né? Então, quais são, né, essas habilidades soft, né, que são mais requisitadas pelo mercado? E aqui eu estou fazendo esse paralelo com o mercado de trabalho, porque é muito importante, mas é evidentemente que a gente precisa, né, dessa gestão emocional para as nossas vidas pessoais serem mais tranquilas, e principalmente agora, a gente ficou muito, né, cheio de tarefas, preocupações, com todos esses 2 últimos anos foram terríveis, né? E aí, o que a gente tem? Enquanto, né, o que é considerado aí dessas habilidades extracurriculares até então? Solução de problemas complexos. Então, aí tem várias técnicas que se pode, né, treinar isso. Pensamento crítico. Então, é uma questão do que é ter esse pensamento crítico. Também é um treino, né? Um ótimo treino é quando a gente recebe uma notícia, recebe uma mensagem de WhatsApp, e que eu sei que as promotoras legais populares, né, têm já esse hábito, é verificar a fonte. Verificar se é fake news ou não, para passar para frente, né? Verificar, então, por exemplo, né, esses sorteios. Clique aqui, você vai ganhar uma cafeteira. Alguém já recebeu essa mensagem? Coloca aí se recebeu ou não, né? Eu já recebi. E o que era? No fim, era um hacker, que se eu apertasse ali, né, eu teria todo o meu telefone clonado, as informações, né, ele ia pegar tudo. Então, olha o perigo, né? Então, esse pensamento crítico, ele acontece nas mínimas coisas do dia a dia. E também na questão de trabalho, porque tem algumas questões que têm rotina de trabalho, mas tem funções que você pode falar, tem uma forma de eu fazer isso melhor? Tem uma maneira de ser menos desgastante, de ser mais rápido, de ser melhor, né? Isso é um pensamento crítico, né? O que não quer dizer insubordinação, indisciplina, não é o filho responder para o pai, não é o funcionário responder o patrão, mas é dialogar, certo? Criatividade. Criatividade é fantástico. E como que a gente, né, treina a criatividade? Cantando, dançando, desenhando, pintando, né? Então a gente tem aí um monte de recursos para a nossa criatividade. E isso, gente, o povo brasileiro é super criativo, isso aí está no nosso sangue, né? Tem até um sociólogo, Benjamin, agora fugiu o nome dele. Benjamin alguma coisa, daqui a pouco eu lembro, né? E ele fala muito sobre essa criatividade do povo brasileiro. Ele até acredita que essa criatividade, ela vem dessa mistura de cultura que nós temos no Brasil, né? Da quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil. E que, ao conviver com tantas culturas diferentes, então, um come sushi, o outro come feijoada, o outro come, né, macarrão, aqui tô brincando, mas essa diferença de cultura, de língua, né, foram criando sinapses cerebrais, né, diferentes e que nos tornaram um povo mais criativo, certo? Então, vamos continuar assim com o nosso carnaval, né, com nossa alegria, porque isso ajuda aí, né, o desenvolvimento dessa criatividade, né? A inteligência emocional, oba, que é o nosso enfoque aqui hoje com vocês, que então a gente vai conversar bastante daqui a pouco, né? A gestão de pessoas, então como lidar com as pessoas, como saber falar com as pessoas, e que a inteligência emocional ajuda muito nessa gestão, né? A empatia. Muita gente anda falando da empatia,
né? Não é exatamente nosso enfoque, mas como ela tem um pouquinho ali da inteligência emocional, a gente vai tratar um pouquinho dela também, né? Essa tomada de decisão, então a gente tem que estabelecer esses critérios para tomar uma decisão, isso está sendo muito bem visto agora. Orientação para serviços. Então, o que significa isso? Isso é uma questão que muitas de vocês, promotoras legais que eu conheço, que eu já dei aula, têm isso naturalmente na vida de vocês. Porque tudo que normalmente se faz, não se faz apenas pensando no imediato, né? Existe aí um serviço a ser prestado. Então, quando você está fazendo um serviço, você está preocupado não só nessa qualidade, mas você olha também a continuidade disso. A maioria dos serviços hoje tem essa questão da continuidade. Então, aqui um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, a Brastemp, que vende produtos, né? A máquina de lavar, geladeira, enfim, o bebedor de água. E aí, por exemplo, a história do bebedor de água, ela acaba tendo uma receita maior até nos serviços de manutenção desse bebedor de água. E a gente tem essa questão subindo cada vez mais dentro da economia do próprio país, né? Então, cada vez mais essa questão do que nós oferecemos está crescendo muito, né? Até a gente vai falar bastante sobre isso numa outra aula sobre empreendedorismo, tá bom? Então, aguenta aí que já já a gente fala mais. Outro ponto importante é a negociação, né? Então, saber argumentar, saber colocar o ponto de vista, saber escutar outra pessoa e a flexibilidade cognitiva. Então, um nome bonito, né? Mas o que que é? E brasileiro tem isso também de forma muito forte, que é o plano A, o plano B, o plano C, né? O plano A não deu certo, a gente muda para o plano plano B não deu certo, a gente muda para o C, e aí vai até quando dá certo. Né? Então, é uma flexibilidade, uma questão assim, você não tem uma coisa engessada, né? Você tem possibilidade de mudar as questões. E isso é muito importante quando a gente está falando aqui de negociação. Por quê? Porque você tem um ponto de vista, outra pessoa tem outro ponto de vista. Então, o que é importante e que está sendo cada vez mais bem visto hoje, né, é nós termos essa flexibilidade de mudar de opinião, de aprender com as outras pessoas, né? E nesse sentido, a gente tem, então, quando eu falei da empatia, né, essa comunicação empática que está sendo muito buscada é entre a opinião, né, do outro e a nossa opinião, existem alguns pontos que para os dois são importantes. E aí que a gente fala, existe aqui o nós. Existem, então, algumas questões que podem ser construídas a partir do que as duas pessoas querem. E agora, então, vem um exercício, uma tarefa, né? Isso chama mapa da empatia. Então, é assim, escolha uma pessoa, e aí é bacana fazer com alguém que você conhece bastante, ou que você pensa que conhece, né? Então, é legal fazer em relação a um filho, para a gente aprender a pensar, a entender os nossos filhos, que são de uma outra geração. Ou, algumas vezes, a pensar em relação aos nossos pais, que também são de outra geração, e alguém pode ter aí, né, a gente começa a ter algumas arestas, né, e aí pensa nessa pessoa. E aí vocês começam a escrever o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, né? Quais são as principais preocupações da pessoa? Quais são as aspirações, o que ela quer fazer da vida?
pensa agora no que essa pessoa fala e no que essa pessoa faz, né? Como ela se comporta. E aqui busca fazer sem julgamento, né? Como observador, observando, tá? O que essa pessoa escuta, né? O que os amigos estão falando, os chefes estão falando. Então, é uma pessoa que às vezes pode ficar o dia inteiro ouvindo amigos, mas amigos que só reclamam da vida. Vamos imaginar, né? Tem um chefe que é um chefe tóxico, que só fala coisa ruim, exige demais, nunca elogia. Como que então vai ficando o ambiente dessa pessoa se ela, né, tem amigos que derrubam, tem um chefe tóxico que também derruba? Como que fica? O que essa pessoa vê nesse ambiente, nos amigos? O que está acontecendo? Aí a gente começa a olhar. Quais são os medos, as frustrações, os obstáculos? E o que ela tem, né, de necessidade? Como que ela pode estar medindo esse obstáculo para obter um sucesso? Para conseguir, o que ela já conseguiu? Quando a gente faz esse mapeamento, e por isso que a gente chama mapa, né? A gente consegue, então, ter um outro olhar para essa pessoa. Porque se a gente escolher uma pessoa que a gente está tendo algum tipo de problema de relacionamento, quando a gente percebe que o que ela escuta e o que ela vê está causando mais medo, mais frustração, então a gente começa a perceber que essa conversa vai ficando mais difícil porque ela só vê a parte negativa de tudo. Agora, o que a gente pode acabar percebendo com isso? O contrário. Já pensou? Essa pessoa, às vezes, irrita tanto porque ela é feliz demais, que ela, né, aquela pessoa que acorda, oi, bom dia! E você fala assim, o outro fala, bom dia por quê? Né? Então, a gente tem que perceber, somos nós que estamos num ambiente que nos deixa para baixo? Ou é a outra pessoa? Ou, o que é o mais natural, né? Um pouquinho de cada coisa. A vida tem altos, a vida tem baixos. Esse é o caminho das pessoas normalmente, né? E o perigo é justamente esse, quando alguém que nós amamos ou que nós temos um relacionamento tá naquele período e quer só para baixo. O que fazer, como fazer para ajudar? Qual que é o nosso limite? E quando somos nós que estamos lá embaixo? Como que a gente identifica, porque às vezes a gente nem sabe que a gente não está bem, e como que a gente pede ajuda. Então, quando a gente está fazendo esse mapa da empatia, aqui a gente não está querendo ser simpático, né? Simpático é você sorrir, você se alegre, você, oh, que legal. Agora, a questão é, um amigo mesmo, ele não necessariamente ele é simpático, ele é empático. A empatia, muitas vezes, basta o silêncio. Você está dando a sua companhia, você precisa da companhia de alguém, mas você não quer conversar, né? Então, essa empatia, ela é muito importante. Às vezes, quando a pessoa tenta ser simpática, ela acaba piorando um relacionamento. Para quem é vendedor, perde uma venda, porque fica muito... não fica natural, né? Então, quando a gente está falando aí da empatia, é muito importante isso. Deixar o espaço da pessoa falar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela está sentindo, certo? E assim nós também. Tudo bem? Vejam aí se vocês entenderam, não entenderam, porque aí depois a gente, né, vai respondendo aí as perguntas na medida que vão aparecendo aí pra gente, tá bom? E para finalizar esse bloco, a gente vai fazer então um teste para descobrir qual o seu nível de estresse.
Vocês têm ideia? De 1 a 10, agora. Como está o estresse de vocês? Né? Então, assim, de pronto, já se tem uma ideia. E agora vamos abrir ponto a ponto, né? Como que está esse nível de estresse de vocês? Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão começando a identificar, tá bom? Nesse primeiro bloco de perguntas, todas as perguntas valem 1 ponto. Então, vocês sentem nervosismo, né? Ansiedade, depressão ou mudança brusca de humor, irritabilidade ou desânimo, ou pouca tolerância, pouca paciência, né? Alguém começa a falar, tá demorando muito para falar, você já põe lá no fala rápido, né? Eu achei bárbaro isso aí, né? O povo põe no 2, né? Quem tá fazendo isso, né? Como é que fica isso? Então, o que que a gente acaba percebendo, né? Que a paciência tá ficando mais curta, né? Desinteresse, perda de prazer. Então, as pessoas querem se reunir, os amigos querem se ver, e de repente você já não está lá muito mais interessado, né? Então, como é que tá? Insônia ou inquietação? Se alguém não tem nada disso, né, é 0. Tudo bem? Vamos lá. Para esse outro grupo de perguntas, também é 1 ponto, tá? Vamos pensar agora em sintomas físicos. O que que vocês sentem? Tem alguma tensão muscular? Mandíbula contraída? Dor de cabeça frequente? Dor na nuca frequente? Ou dor pelo corpo? Se está percebendo que está rangendo os dentes dormindo, né? Ou se já tinha, né, o tal do bruxismo, né? Se isso está melhor, está pior, como é que fica isso? Para esse outro grupo, também valendo 1 ponto, vamos pensar, identificar se existem algumas manias. Você tem tique nervoso? Pisca o olho, treme a boca, né? Ou como a gente chama, autoescoriação, né? Fica se coçando, tirando casquinha, espremendo. Como que é isso, né? Tem gente que arranca o cabelo, arranca algum pelo do corpo, da pele, do braço, rói a unha, morde, né? Morde a língua, morde o dedo, morde a boca, aquela linda assim, ó, né? Fica com o lábio todo machucado. Tem gente que saliva demais, ou fica com dificuldade para comer, né? Se alguém tem algum dessas manias, também anota aí 1 ponto, né? Agora, pensando na sua saúde, né? Como que tá? Anda tendo dor de estômago, azia, náusea, aperto ou dor no peito, agravamento ou surgimento de diabetes. E aí, lembrando que esse é um teste pessoal, né? Ninguém precisa depois ficar trocando informação sobre o que escreveu, tá? É para uma autorreflexão. Para finalizar esse bloco, tudo bem? Se está tendo arritmia cardíaca ou hipertensão arterial, zumbido no ouvido, labirintite, como que está o desempenho sexual, se deu uma diminuída, tudo isso são reflexos de estresse. Então, se algum desses pontos vocês se identificaram, também anota 1 pontinho, tá? Agora, como que funciona o organismo, né? Como que vocês estão sentindo? O batimento cardíaco está mais acelerado? Está tendo alguma palpitação? Respiração está mais rápida? Ou está tendo falta de ar?
Está tendo sudorese, as mãos estão mais frias, está tendo tontura, algum tipo de tremor, sente algum tipo de formigamento, né? Ou a boca seca, aumentou o peso, diminuiu o peso, aumentou o apetite, né? Diminuiu o apetite. Se são algumas questões que você, olhando para você mesmo, você fala, nossa, estou comendo muito, então, nossa, agora eu não estou comendo nada, né? Coloca um pontinho também, para a gente poder depois estar pontuando, vamos lá, né? Alterações no sistema imunológico. Está tendo mais gripe, resfriado com frequência, né? Está tendo problema de pele? Então, assim, urticária, caspa, psoríase, né? Ou então coisas que você nunca teve, ou você percebe que você tem esse tipo de distúrbio quando justamente você está com uma preocupação mais elevada, né? E aí qualquer tipo de alergia pode estar aparecendo, pode aparecer ou piorar a asma, bronquite, né? Alguns tipos de infecções, então o corpo sente, né? Já ouviram o médico falar, né, que cai o sistema imunológico, a gente fica mais vulnerável, né? Até infecção urinária, herpes, as coisas vão aparecendo, né? Porque para a imunidade fica ruim. Então, para quem aparecer algum desses, também um pontinho. E aí, quando esses sintomas todos começam a aparecer, como que você sente, né? Como que fica? Sente falta de concentração para estudar, para trabalhar, né? Dificuldade de aprendizado? Ou então da crise de choro. Eu, quando estou estressada, crise de choro me aparece, né? Fico mais, melancólica. Ruminação de ideias ruins. Então, aparece ali tem uma determinada situação, você já pensa tudo no pior. Já vem ali, né, a vozinha na cabeça, ai, vai cair, vai machucar, vai isso, vai aquilo, né? Muito cansaço e fadiga. Então, você percebe que fazendo as mesmas atividades, você se sente mais cansado, termina o dia, né, mais pesado, cansado. Ou um aumento no consumo de álcool, de tabaco. Então, beber socialmente, ok, mas você começa a perceber que começa a querer beber mais. Então, beber no fim do dia. Então agora eu vou beber também um traguinho, de cigarro a mais, né, um pouquinho aqui dessa bebidinha. Se isso está aumentando, é um sinal de alerta. Tá bom? Então, cada um com sua própria pesquisa, né? Com sua própria, aí é uma autopesquisa, né? Um mapeamento individual, ok? Começa a ter medo exagerado, né? Para fazer algumas coisas ou para sair de casa, né? Então, comecem a perceber, né? Ou dá uma vontade gigante de sair correndo, abandonar tudo, enfim, para tudo, né? Então, marca também aí um ponto, tá? Agora, nesse outro grupo, para cada coisa são pontos diferentes. Então, vamos lá. Se há menos de 4 semanas, esses sintomas que a gente está conversando apareceu há pelo menos aí nesse último mês, né? Se de tudo isso que a gente conversou até agora, apareceu há menos de um mês, coloca aí 5 pontos, tá? Se o que a gente está conversando surgiu, e no outro caso, né, para 5 pontos, que aparece, mas aparece nesse último mês, de vez em quando, não é todo dia. Se nesse último mês, isso tudo que a gente conversou, tá quase todo dia, né, seja dor de cabeça, dor no corpo, enfim, tudo que a gente aqui conversou. Aí você coloca aí 10 pontos, tá? Se o que a gente conversou é esporádica de vez em quando, mas já acontece há mais de um mês, soma 15 pontos. E se isso que a gente falou está mais de um mês e é constante, soma 20 pontos, tá bom? E aí o que a gente tem nesse teste? Um primeiro mapeamento, né, individual, cada um fazendo o seu, que se você não tem nenhum ponto ou
tem menos de 15 pontos, então você está com uma vida mais tranquila, o nível de estresse está ok. Por quê? Porque quando aparece algo na vida preocupante, dá algum desses sintomas, é evidente, né? Mas é pontual, aconteceu naquele momento, por aquele caso específico, e depois conseguiu voltar ao normal. Se deu entre 17 e 27 pontos, é um alerta, né? Um alerta porque já tem traços de ansiedade, já tem traços aí de um estresse, que tem conflitos, problemas, que sozinho essa gestão emocional tá difícil, né? Já é um alerta para quê? Para um pedido de ajuda, para entender melhor, para ter técnicas, né? Mudar algumas técnicas de manejo das situações emocionais, para terem novas respostas. Tudo bem? Então, esse curso, por exemplo, é um deles, para que a gente conheça, para que a gente possa ter novas ferramentas, né? Numa pesquisa um pouco recente aí, que algumas aí, empresas andam começando a fazer, a gente percebe que a maioria das pessoas nessa pandemia está nesse alerta, né? E outras aí para moderado ou importante. Então, vamos lá. Moderado é de 28 a 39 pontos. Então, aqui já tem coisas diárias, já a situação já está maior, a necessidade, inclusive, de buscar uma ajuda médica mesmo, um terapeuta, né? Certo? Porque então já está num nível de estresse, num nível de ansiedade que começa a comprometer o relacionamento familiar, pode comprometer o serviço, o trabalho, né? Então, tem que pisar no freio, tem que perceber isso tudo que está acontecendo. E se deu mais de 40 pontos, então, muito cuidado, né? Então, pisar no freio imediatamente. O que significa esse pisar no freio? É olhar e falar assim, nossa, preciso mesmo buscar um médico, muitas vezes pode precisar tomar um remédio para poder estar ajudando nesse momento, né? E por quê? Porque nada é mais natural, tudo isso que a gente está passando, né, nesse período todo, então é isso que eu disse, não tem ninguém que eu conheça que está com menos de 15 pontos, tá? Então, isso é ok. E esta aula é um ponto super positivo, né, para busca da nossa boa gestão emocional, da nossa saúde mental ficar equilibrada. Tudo bem? Então, a gente está terminando esse bloco agora e até daqui a pouco no próximo bloco, ok? Olá, tudo bom? Vamos continuar nosso bate-papo sobre inteligência emocional e saúde mental, né? Meu nome é Sabrina Noredini e estou aqui hoje muito contente da gente estar conversando sobre esse assunto tão importante. E como que vocês foram no teste aí, né, de estresse? Como que vocês descobriram que está esse estresse de vocês, né? Então, fiz uma primeira pergunta que era de 1 a 10, como é que está o estresse, né? E depois um detalhamento para que cada um, né, pudesse estar verificando o que está acontecendo. Até porque muitas vezes a gente sente algumas coisas e não identifica naquele momento que aquele batimento de cardíaco, por exemplo, mais rápido, pode estar sendo sim, né, uma amostra. É o corpo avisando que tem algo errado, né? Então, num primeiro momento, se tem isso de vez em quando, é natural, porque o corpo mostra isso, né? Ele está falando, olha, isso aqui precisa ser resolvido. Agora, se isso é demais, é que aí a gente precisa de outras ferramentas, ok? Então, vamos continuar, né? Então, agora, finalmente, o que é a inteligência emocional? Certo? Vamos para isto agora. Ué? Ah, sim, agora sim, né? O
que é a inteligência emocional? E aí eu uso bastante os slides da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, porque eu fiz o curso lá, eu me formei lá, né, com essa mentoria. E o que o Rodrigo Fonseca fala, né, podem usar à vontade, porque quanto mais gente tiver essa gestão das emoções, melhor vai ficar o mundo, né, de pessoas mais equilibradas. E aí, porque nós temos o quê? Né, a gente fala assim, o cérebro mais o coração, que a gente vai ficar, então, com essa inteligência emocional, é saber utilizar tanto o cérebro quanto o coração. Nós aprendemos, desde pequenininho, que as emoções atrapalham a parte racional. Vocês também aprenderam desse jeito? Aprendi isso em todos os lugares, né? Aliás, no meu primeiro estágio, eu já ouvi isso, né? Quando você passar por essa porta, você deixe suas emoções lá fora, sua vida pessoal lá fora. Aqui é só trabalho. Agora, em sã consciência, quem consegue realmente fazer isso? Né? Sem pensar no filho que está doente, sem pensar nas coisas que estão acontecendo em casa, né? Então, como que a gente faz essa gestão de uma forma que fique equilibrado? E aí que é a grande forma, né? Tem até eu acho que eu não tô com esse slide aqui, não. Não tá. É um slide onde tem, né? Normalmente a gente põe o slide das mulheres, né? Porque grande maioria das vezes somos nós que ficamos ali equilibrando os vários pratinhos, né? O pratinho de cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, e aí vai, né? Então, como que a gente faz tudo isso? Então, o que a gente tem como o esclarecimento, né? Inteligência emocional é a capacidade de se autoconhecer e lidar bem consigo mesmo, e de conhecer e lidar bem com os outros, seja nas relações familiares, como nas sociais e profissionais. E aí, por isso, gente, que é tão importante esse teste que a gente fez agora há pouco, né, no primeiro bloco, sobre o estresse, para conhecer, né, para que a gente se conheça melhor. E aquele mapa que também fizemos no primeiro bloco sobre a empatia, né? Então, quando a gente está fazendo esse mapeamento para nos conhecer melhor e conhecer o outro, já inicia essa jornada da inteligência emocional, né? Então, bem-vindos a todos aqui, todas, por conta desse primeiro degrau da inteligência emocional, que ajuda muito a nossa saúde mental, né? Porque a gente passa a compreender melhor tudo o que está acontecendo, né? Com a gente e com os outros. Então, intuitivamente, muitas vezes, a gente até percebe, né? A gente até sabe, e hoje não vou falar com fulano, porque ele acordou de mau humor. Né? Então, tem algumas pessoas que elas têm mais essa percepção do outro, para estar percebendo, né, até que ponto pode ir ou não, como é que as coisas vão aí estarem acontecendo, né? E quem começou a falar sobre inteligência emocional foi esse médico, Daniel Goleman, porque até então só existia a inteligência racional, aquele teste de QI, né? Quem fez aí? Né, o teste de inteligência que media as equações matemáticas, quem era mais rápido para fazer conta, e aí media então que a gente falava QI, inteligência racional. E aí muitas vezes, quando alguém tirava uma pontuação baixa, aí o pessoal, tá vendo, você não serve. Você teve um baixíssimo índice aqui de QI, dessa inteligência emocional racional. E o que o Daniel Goleman, né, pesquisou e descobriu é que inteligência não é só a inteligência racional matemática. Existem várias outras inteligências, né? E aí ele começou estudando a inteligência emocional. Mas a gente tem a social, a gente tem várias outras, né? Nosso enfoque aqui é a emocional. Então, ele escreveu esse primeiro livro,
que é fantástico, após anos e anos de estudo, né, sobre ele considerou como uma teoria revolucionária, porque então ser inteligente não é apenas a inteligência matemática, né, é a inteligência emocional também é importante. E é isso que a gente está vendo desde o início dessa aula, onde mais ou menos a gente tem essa divisão das hard skills, que tem essa questão mais racional, e a parte dessas soft skills, que são essas questões mais ligadas à gestão emocional, a questão de relação com as pessoas, certo? E aí, quando a gente está colocando a inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele ensina que ela está em cima de 5 grandes pilares. E aí eu adorei esse jeitinho de apresentar, né? E aí tem a autoconsciência, que foi, por exemplo, esse mapeamento que a gente fez sobre o nível de estresse. Então, a gente começa a fazer algumas perguntas para nós mesmos e identificar o que está acontecendo. Um outro pilar importante é lidar com essas emoções. Então, tá bom, eu tô, né, com raiva. O que eu faço com essa raiva? Eu estou com medo, o que eu faço com o medo? Eu estou amando, o que você faz com esse amor? Porque tudo é bom ou mal dependendo de como a gente está lidando com essa emoção, certo? E a gente vai ver daqui a pouco. Um terceiro pilar é a automotivação. Como que a gente consegue, nós mesmos, nos motivar a fazer as coisas? Então, ele coloca que isso é um pilar importante da inteligência emocional, porque a gente precisa ter esse motor dentro de nós que nos, né, impulsiona a andar para frente. Então, como que está essa automotivação? Ele, inclusive, entende que quanto mais automotivação você tem, você vai fazendo melhor essa inteligência emocional. E tudo isso a gente vai detectando, aprendendo, melhorando, né? Todos nós temos esses 5 pilares, né? O quarto pilar é o da empatia, né? E por isso que eu trouxe para vocês o mapa da empatia, porque essa empatia, então, é importante que a gente compreenda o outro, sem julgamento, sem a tal da simpatia, de querer ser simpático. Então, como você vai ser simpático com alguém que acabou de perder um ente querido e está num luto, que é o que nós, né, vivenciamos tão profundamente, tristemente, nessa pandemia. Então, não é questão de ser simpático, porque aí a pessoa perdeu alguém. A pessoa está em luto, então é ser empático, né? Então, num momento desse, meus sinceros sentimentos, silêncio. Você está lá presente, mas em silêncio, né? Não tem como ser simpático, não tem como diminuir a dor da outra pessoa. Não adianta falar, daqui a pouco passa, né? Então, essa forma de empatia que a gente vai descobrindo, e que é difícil, porque é mais fácil a gente tentar ser simpático. Daqui a pouco passa, daqui a pouco, né? Daqui a pouco tá tudo bem. Então, muito cuidado, e a gente vai aprendendo melhor como lidar com isso, né? E o 5 pilar, né? O 5º pilar, a capacidade de se relacionar. Então, uma vez que a gente consegue identificar nossas próprias emoções e conseguimos identificar as emoções das outras pessoas, essa capacidade de se relacionar vai melhorando. Então, a gente sabe perceber que a outra pessoa não está bem naquele determinado dia. Então, tem algumas questões, algumas formas, né, ou alguns temas de conversa que é melhor ficar para um outro dia. Então, a gente vai aprendendo a manejar tudo isso, e é muito importante. E aí, agora, porque senão não tem, né, sentido só ficar aqui falando um monte de conceito, né, despejar em vocês, né, o que é. A gente tem que realmente fazer desse momento um momento especial, né? E aí, com vocês,
fazendo, identificando, né, essas questões. Beleza? Bora lá? Então, papel e caneta na mão. Mais perguntinhas, 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 né? E aí, agora só assinalando o que vocês estão identificando. Primeira pergunta. Você sabe identificar as emoções que você sente? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Então, aí escreve aí. Vamos lá. Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Importante, hein? Segunda, você sabe se acalmar quando se sente inquieto ou chateado? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Então, né, essas perguntas são para que a gente possa começar a identificar o que está acontecendo. Tudo bem? Terceira pergunta. Você define metas a longo prazo? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Tudo bem? Quarta pergunta. Sempre as respostas vão ser, né, essas aqui, tá? Vão aí analisando. 4. Você procura entendimento mútuo nas questões? E aí, seja ela qual for. Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Quinta questão. Você é um bom ouvinte? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Sexta, você persiste na busca por seus objetivos, apesar dos obstáculos? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 7. Você consegue admitir facilmente que cometeu um erro? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 8. Você sabe suas qualidades e defeitos? Você conhece? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 9. Você promove conversas difíceis para resolver os problemas? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 10. Você tenta enxergar as situações pela perspectiva dos outros? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 11. Você tem ânimo para atingir os seus objetivos? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 12. Você consegue pensar claramente quando está sob pressão? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 13. Você utiliza as críticas para crescer? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Está acabando. Você acha fácil ler as emoções dos outros? Aí, novamente. Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 15. Você lida com pessoas e situações difíceis com delicadeza? E aí, vamos lá. Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca.
Você se orienta pelos seus valores e objetivos? Essa é a 16, né? Ou você deixa de lado os seus valores e seus objetivos? Então, vamos lá. Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Prestando atenção que aqui ninguém está julgando nada, né? Cada um consigo mesmo, fazendo essa análise pessoal, tá bom? 17. Você supera facilmente o sentimento de frustração? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 18. Você reconhece como seu comportamento afeta os outros? E aí, novamente, é sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. 19. Você consegue ouvir sem julgar a outra pessoa? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. E a última, 20. Você presta atenção aos seus relacionamentos? Sempre, frequentemente, de vez em quando, raramente ou nunca. Tudo bem? E aí, agora, se vocês escreverem, cada vez que você escreveu sempre, você considera 5 pontos. Quando você escreveu frequentemente, você põe 4 pontos, ocasionalmente 3 pontos, e nunca você considera 1 ponto, tá bom? Então, vão analisando aí as respostas de vocês e faz a soma, tá? E aí, o que a gente tem, né? Cada pergunta está tratando de algumas desses 5 pilares, para estar percebendo, então, como que estão esses pilares para cada um. Sendo que nessa pontuação, a gente tem aqui alguns resultados interessantes. Tudo bem? Todo mundo somou? Vamos lá? Então, de 20 a 39 pontos, precisa melhorar, né? Então, você tem, primeiro, uma sinceridade com você mesmo fantástica. Você está identificando muito bem o que está acontecendo com você. Então, ótimo, isso já é excelente, porque algumas pessoas não conseguem identificar, né? Então, por exemplo, ali naquela pergunta, né? Você compreende os outros? Sim, claro. Consegue ouvir sem julgar? Lógico. E quando, na verdade, não. Né? Às vezes você pergunta para um amigo, o amigo fala, nossa, né? Você sempre está olhando, né? Se a pessoa está gorda, está magra, está com a roupa curta, está com a roupa comprida, está com o cabelo feio, está com, enfim, né? Então, vamos lá. Para quem ficou com 60 a 79 pontos, está com um nível de inteligência emocional muito bom, né? Então, não é uma questão só de se conhecer, mas que está conseguindo, sim, já ter um manejo da inteligência emocional, tá? Então, o melhor dos mundos, de repente, é já estar nesse patamar, né? Então, quem respondeu com um conhecimento bom, né, realmente conseguindo identificar o que está acontecendo dentro de cada um, e está nesse patamar, parabéns, porque já está aí com esse manejo, às vezes é para treinar um pouquinho mais, né? Para quem conseguiu de 80 pontos a 100 pontos, ou é muito bom ou é muito ruim, gente. Por que será isso? Né? Ou porque está com um manejo dessa gestão emocional excelente, já está identificando quando sente raiva, quando está frustrado, né? Ou já consegue, então, perceber e se relacionar com as outras pessoas, ou então acha que está ótimo e maravilhoso, quando, na verdade, não entendeu nada de si mesmo, né? Então, quem conseguiu essa pontuação, é interessante ter um feedback de algum amigo, né? Meio que assim, o que você acha, né? Eu entendo bem, você acha que eu me dou bem com todo mundo, né? Tem esse feedback para saber se você está muito bom ou então, ai meu Deus, né? Sinal vermelho, né? Tá bom?
Então, esse é um teste bacana para a gente começar a perceber em que degrau que nós estamos para começar a andar. E evoluir, gente, é sempre, né? Começa, bom dia, que bom que vocês estão aqui. Percebam que a partir desse pezinho aqui nessa aula, para sempre agora vocês vão estar crescendo, né? Agora o caminho é só para cima, né? Então, bem-vindos a essa incrível jornada, né, da inteligência emocional, né? Parabéns, porque não é fácil, né? A questão do autoconhecimento, muitas pessoas não querem, né? Então, estamos aqui dando esse passo com muita coragem, com muita sinceridade, cada um consigo mesmo, né? A gente não precisa ficar trocando também, né, figurinha se não se sente confortável, tá bom? E aí, algumas estatísticas que eu peguei lá na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, dados de antes da pandemia, né? Eu estou esperando a próxima pesquisa para depois da pandemia. E aí a gente tem o quê? 65% dos funcionários estão insatisfeitos, 60% dos funcionários falam que podem produzir mais, 80% dos brasileiros vivem crise no casamento, 77% de brasileiros não se sentem realizados, 96% dos brasileiros não possuem metas claras e projeto de vida, 80% dos brasileiros possuem pelo menos uma conta em atraso. E com a pandemia, acho que quem não tem conta em atraso, ai. 45% dos filhos não se sentem amados por seus pais, e os pais não se sentem amados pelos filhos, e a gente tem números absurdos, né, de milhões e milhões de pessoas com depressão, com ansiedade, a questão do suicídio, que é muito perigosa, né, tanto que a gente tem aí o Setembro Amarelo, e aí como que tudo isso funciona dentro do cérebro, e por que que essa saúde mental é para ontem, né, e eu estou muito, muito contente mesmo que a gente está conversando sobre esse assunto com vocês. Então, nós temos uma teoria, que chama Teoria do Cérebro Trino, que foi elaborada em 1970 por um neurocientista, né, o Paul MacLean. E aí ele apresentou essa teoria no livro dele, que chamava, então, né, essa evolução do cérebro, que estava explicando, então, que o ser humano tem o cérebro dividido em três sistemas cerebrais diferentes, né, que funcionam, então eu acho bonitinho esse desenho, né, que então tem um cérebro, que é o neocórtex, que é o racional, né, tem o cérebro límbico, que então ele é o cérebro mais sentimental, digamos assim, a gente vai ver isso um pouco, que ele interpreta, né, o que acontece na nossa realidade, e temos o cérebro reptiliano, que esse cérebro, então, né, chamado carinhosamente de reptiliano, é o cérebro que lhe ficam as emoções mais primitivas, que é o viver ou morrer, né, aqui mais ou menos onde fica a região, né, onde ficam esses três cérebros, e aí, por isso que ele dizia, né, a teoria do cérebro trino. Então, esse reptiliano, ele é o que controla as emoções básicas de sobrevivência de todos os animais, inclusive nós, né, que somos, então, animais racionais, porque nós temos o neocórtex, tudo bem? Então, um pouco nesse sentido que ele foi aí estudando. E dentro desse contexto, eles colocam que esse órgão cerebral, né, enfim, não sei se, bom, não sou neurocientista, né, gente, eu estudei o necessário para estar conversando aqui com vocês, para entender de onde que vem todas essas emoções, né, e a amígdala. Então, essa amígdala, nesse questão aí do cérebro reptiliano, ela, e aí, um termo muito interessante do Dr. Augusto Cury, né, que é um médico, um neurocientista, né, que fala da inteligência emocional aqui no Brasil. Então, quem não conhece, né, vão seguir, tem vídeos maravilhosos, e ele fala que em alguns momentos da nossa vida, a gente tem um gatilho emocional
abre uma janela killer, né, que ele fala uma janela matadora, que sequestra a amígdala, né, e faz tudo rápido, de uma forma sem pensar, né? E aí, então, o que diz essa teoria, né? Que a gente tem a memória armazenada inicialmente como essa troca temporária, que aí pode se consolidar e se converter num traço de memória de longa duração. E essa consolidação, ela vai existir ou não na memória, sendo uma coisa mais forte ou não, conforme o estado emocional. E aí essa parte do cérebro, né, que chama hipocampo, participa desse processo de consolidação desses tipos de memória. E esse órgão chamado amígdala, ele modula a consolidação desses traços de memória nas outras partes do cérebro, né? E essa interação dessas duas estruturas que decidem sobre como nós aprendemos e o que nós memorizamos, né? E vão criando dentro dessas partes cerebrais as sinapses. Sinapse é quando o neurônio está conversando com outro neurônio, né? O neurônio é aquela célula que é alongada, né? Que parece uns fios assim, né? E aí eles não se tocam, mas eles se aproximam muito. E eles constroem, então, né? Então você sempre tem aquele pensamento, é esse caminho com esse neurônio, com esse neurônio. Você muda o pensamento, muda, então não é mais esse neurônio, é esse aqui. Né, mudam-se os caminhos. É muito interessante, né, o estudo aí da neurociência, para quem gostar, né, tem bastante vídeo no YouTube também, tem bastante coisa disponível para aprender, né. O principal para aprender neste momento é que existe essa plasticidade sináptica, né, que potencializa a longo prazo um mecanismo celular da memória. Então, o que isso, na verdade, significa aqui para a gente? Que o corpo aprendeu que em algum momento que acontece X coisa e dá medo, por exemplo, a sua reação mais rápida é, sei lá, sair correndo. É fingir de morta, né? Ou atacar. Isso dentro da evolução dos animais, tem animal, então, né, que aprendeu a se camuflar para poder, então, né, escapar de um ataque do outro animal. Outro realmente finge de morto. Tem animal que aí sai correndo e tem aqueles que vão para o ataque. E aí a gente tem aquele ditado popular, né, que a melhor defesa é o ataque, né? Quem nunca ouviu isso? Então, o que a gente tem? Quando acontece isso, o Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, inclusive, quando ele usa esse termo, né, o gatilho é essa situação que causa no corpo essa memória que aí liga imediatamente para aquela reação que está mais consolidada dentro da gente. Fica automático. Então, é quando a gente, em algum momento, fala, puxa, aconteceu tal coisa e eu gritei. Eu não devia ter gritado. Mas foi mais rápido do que eu. Ou briga de trânsito, gente, é batata, né? É o tal do sequestro da amígdala para tomar uma reação impulsiva. Porque a pessoa não pensa, né? Por ter batido o carro, vale a pena brigar de tapa, né? Você pode até argumentar com outra pessoa e tudo mais, mas não ir para o tapa, né? Ou às vezes até para tiro. E aí a gente tem milhões de situações onde a gente percebe o quê? Que existe esse sequestro da amígdala e a reação é a instintiva, né? Então, isso tudo contribui para a gente entender o mecanismo do cérebro e a procurar, então, agora aprender como que faz a gestão dessas emoções. Que emoção instintiva, então, é tão forte que a gente precisa, então, estar criando
um novo caminho cerebral para ter uma nova reação. Percebem? É possível. Ninguém diz que é fácil, que não é, mas é possível. Então, depende de nós treinarmos, conhecermos para fazer essa identificação, tá? E aí, para que a gente possa finalizar esse outro bloco, começando a perceber o que nós temos como vícios emocionais que vão trazendo essa memória celular para algumas formas de reagir ao que acontece. Então, aqui é um gráfico que tem de 1 a 10 para pensar. Então, de 1 a 10, 1 é o mínimo, porque 0 ninguém tem. Todo mundo tem um pouquinho, né? Então, de 1 a 10, como é que está o reclamar da vida, das coisas, das situações, enfim? Você mais reclama, reclama menos. Então, vamos fazendo esse mergulho para dentro de cada um. Então, novamente, não precisa compartilhar os resultados para quem não se sentir confortável. Mas é interessante fazer essa reflexão, né? A negatividade, como é que está de 1 a 10? Procrastinar as tarefas. Ah, amanhã eu faço, mais tarde eu faço. A semana que vem eu faço, né? Não vale falar de regime, porque o regime sempre é segunda-feira, né? Tá bom? Mas também acaba sendo um indício de procrastinação, né, gente? Mas perfeccionismo. Então, se engana quem acredita que o perfeccionismo é bom. Não é, né? Então, como é que está a sua taxa aí de querer ser perfeito nas coisas que faz, né? Fofocar é um vício, mentir, criticar, comparar, julgar, generalizar, inferiorizar e controlar, né? E julgar, não sei nem qual que é o mais difícil, mas julgar é bem difícil, porque naturalmente a gente já está olhando e imaginando se uma coisa é boa ou ruim. É quase que imediato. Então, requer muito exercício não julgar, só observar. Mas aos pouquinhos a gente vai falando mais sobre isso. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo bloco, tá bom? Oi, pessoal, tudo bom? Esse é o último bloco. E o bloco mais profundo que a gente tem. Aqui eu vou, na verdade, falar de alguns conceitos, né? Procurar explicar esse funcionamento, esse mecanismo, mas o ideal é que se faça um treinamento mesmo sobre essa parte, né? E eu estou totalmente à disposição, vamos agendar, e o melhor de tudo, né? Nos reunir pessoalmente, tudo bem? E vamos lá. Inclusive, eu estou sem feedback aqui, depois que eu fui ver que vocês não estavam seguindo os slides, né? Não estava compartilhando aqui corretamente. Vocês me perdoem. Eu sou aqui uma dinossauro. Estou aprendendo toda essa tecnologia aqui junto com vocês, praticamente, né? Então, me mandem lá pelo Instagram, me sigam, para que a gente possa, então, eu possa estar mandando para vocês, tá bom? E agora, não sei se entrou, se não entrou, se vocês estão enxergando direitinho, mas vamos lá. Se vocês, né, tiverem aí problema, eu mando para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Nós paramos em vícios emocionais, né? Só um minutinho. Vamos chegar lá. Cadê, 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 cadê?
tendo de um em um. Ai, meu Deus, então vamos lá. Tudo bem. A gente vai aprendendo, né? Cada dia um pouco. Tudo que a gente conversou nos outros blocos. Os vícios emocionais. Então, vamos continuar daqui. Então, vou apresentar para vocês agora a teoria desse psicólogo, Daniel Kahneman, que os neurocientistas estão usando muito essa questão de entender o cérebro com dois sistemas, sistema 1, sistema 2. Então, eles entendem que o sistema 1 é rápido, paralelo, automático, inconsciente, dirigido pelas emoções. O 2 é lento, sequencial, deliberativo, baseado em regras. Então, o sistema 1 é inconsciente, é o que na teoria do cérebro trino é o reptiliano, né? E o sistema 2, que é lento, na teoria do cérebro trino, então, é o neocórtex. Então, com nomes diferentes, mas resultados muito semelhantes. E o Daniel Kahneman também fez aí uma série de experimentos, né, pesquisou muito, né, com as pessoas, e tem muitos neurocientistas trabalhando com essa terminologia, sistema 1 e sistema 2. Né, sendo que o sistema 1 é o responsável por nós reagirmos, né, aí ele até coloca essas duas situações, e aí foi fazendo os testes dele. Então, na situação 1, digamos que você está com uma doença grave, precisa escolher um tratamento, e nessa situação, você prefere um tratamento médico em que há 80% de chance de sobrevivência, ou um tratamento médico em que 10 de cada 100 pacientes morrem. E numa outra situação, um bastão e uma bola custam $1,10. O bastão custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? E, analisando as respostas, ele percebeu o quê? Que a maioria das pessoas tende a escolher o tratamento que há 80% de chance de sobrevivência, quando, na verdade, a opção da segunda alternativa é mais eficiente, mas que o cérebro, quando ele vê a palavra morrer, ele liga lá, né, o sistema rápido, né, ou que a gente também chama de reptiliano, que atravessa todo o raciocínio para estar escolhendo a outra opção, né, e assim também na questão da bola, se você vai fazer um raciocínio rápido, acaba dando a resposta intuitiva errada, né, fazendo as contas direitinho, a resposta seria 5 centavos. E aí a contribuição desse psicólogo para a economia comportamental é demonstrar que os seres humanos, na vida real, eles acabam não sendo tão reais assim como a gente imagina, né, então tem muita gente no mercado aí corporativo já está começando a perceber, né, e por isso que a inteligência emocional está subindo tanto na necessidade dos departamentos pessoais. Aqui é um outro quadro bem bacana, porque, como eu já falei lá no começo, tem gente que fala, nossa, mas essa coisa de psicólogo é coisa de maluco, tem esses preconceitos, né? E como isso é importante. Então, assim, quando a gente é assertivo demais, com pouca cooperação, a gente fica altamente competitivo, mas muitas vezes o ambiente ao redor fica tóxico demais, porque cada um por si, né? E a gente acaba percebendo que dentro das famílias isso não pode existir, porque tem a questão da família. Na comunidade, isso também tem uma questão de ter que colaborar com as outras pessoas, e mesmo na empresa, que tanto, muitas vezes, quer a tal da competitividade, se é cada um por si, esquece o outro departamento, e o outro departamento faz parte da mesma empresa, e é o resultado da empresa que vai dar lucro, que vai poder reverter, né, na manutenção dos empregos. Então, não adianta ser só competitividade, né? E aí, assim, quando você tem baixa assertividade, baixa cooperação, estamos aqui evitando qualquer tipo de confronto, até de relacionamento. Alta cooperação e baixa assertividade entra na acomodação. Esse é um dos perigos de você querer só cooperar, mas também não saber o limite disso, né?
um equilíbrio aqui é o compromisso. Um tanto de assertividade com um tanto de cooperação, a gente tem um compromisso. Isso já está muito, muito bom. O melhor dos mundos é a colaboração de verdade, né? Onde você tem assertividade, mas você também tem cooperação em equilíbrio para que você possa saber quando precisa ser mais forte ou de repente, né? Tem que seguir uma regra, tem que ter disciplina, mas você também tem cooperação, né? Como que faz esse equilíbrio em cada momento da vida? Em cada situação tem um remédio. Às vezes, com um machucado, a gente põe um band-aid, e às vezes, num machucado, numa situação, você precisa de uma cirurgia, certo? E assim é na vida. Aqui a gente entra, e eu adoro esses slides da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, né? Eu falei que eu estudei lá, então eu trago isso com muito carinho. E alguns autores falam de 7 emoções básicas, né? Lá na SBI a gente trata de 5, e é assim que eu estou passando para vocês, que fica, inclusive, mais tranquilo da gente entender esse mecanismo, né, do cérebro, certo? Medo, raiva, alegria, tristeza e amor. E a gente passa por todas essas emoções como um ciclo. Então, é muito importante que a gente consiga identificar, reconhecer como que nós estamos, o que é a nossa necessidade, essa emoção nasce de uma necessidade, e aí vai a dica, né, de estar estudando também comunicação não violenta, que também é maravilhoso. Aí um estudo com Marshall, de repente a gente até pode estar combinando, né, de estar se aprofundando numa outra oportunidade. Mas o quanto isso é importante. Então, todas as emoções, vamos passar aqui uma por uma. Então, o medo. Por que que o medo é uma emoção instintiva, uma emoção básica? Porque é de sobrevivência. No mundo animal, quando você vai ser atacado, né, um leão vai atacar a presa. O animal que está sendo atacado, na medida que ele tem esse medo, reação, foge, finge de morto, ou ele ataca. Então, é instintivo isso e muito rápido. Quem comanda essa reação? É a parte do cérebro reptiliano, a parte do cérebro inconsciente, que é rápido, porque é um instinto de preservação. E aí cada um de nós vai estar ligado ou a uma determinada situação para ter um tipo de reação, ou nós sempre vamos ter a mesma reação, cada um aí, né, tem que fazer sua análise conforme os fatos da vida real, né? Então, normalmente, numa situação onde você se vê em perigo, e aí não necessariamente um perigo físico, porque nós vivemos hoje numa sociedade que não é efetivamente a todo momento que nós estamos num perigo iminentemente físico, né? Embora a gente tenha situações de assalto, situações de violência, onde tem a questão física aí para que a gente tem esse gatilho de sobrevivência, como fazer, né? Mas, na sociedade atual, essa situação de ataque pode vir de um colega de trabalho que está sendo ali hipócrita, que está provocando, né? Pode vir de um colega de classe, pode ser em situações diferentes, mas que o ataque existe, e que essa reação, ela vem no nosso organismo, e é isso que a gente precisa aprender a identificar, né? Então, como você, numa situação de medo, como que seu corpo reage, né? Para começar, então, a entender esse mecanismo. E aí, novamente, não existe certo nem errado. A questão é como a gente faz essa gestão, como a gente maneja essa emoção. Tudo bem? Porque para cada situação, uma forma, né, de reagir que pode ter uma outra solução, um desfecho diferente. E aqui a raiva. A raiva acaba sendo a vilã, e não necessariamente ela é sempre ruim. O que nós temos é o manejo da raiva. E a raiva é um motor dentro da gente. Vocês percebam que o medo, ele acaba sendo uma reação que retrai todo o organismo.
A raiva sobe, até a figurinha, né, saindo aí, o arzinho quente da cabeça, a gente esquenta, tem gente que fica com o rosto vermelho, aquela coisa que vai explodir, né? Nos desenhos aparece como se fosse até uma panela de pressão. Então, é nesse sentido, a gente sente essa força. E o que você faz com essa força? A questão é essa. Como que a gente usa essa força que nasce com a raiva? Normalmente nós somos criados para nem às vezes identificar a raiva. Porque a raiva é ruim, tem que ser bonzinho, tem que ser disciplinado, tem que obedecer, não pode responder, não pode não sei mais o quê, não pode nunca identificar essa raiva. Então, à medida do que a gente identifica, a gente consegue manejar. Em algumas famílias, a educação é diferente. Cultiva a raiva. No sentido do quê? Não leva desaforo para casa, bateu, levou, não é assim? Às vezes até os meninos são mais incitados para isso. E aí fica sempre automático em qualquer situação, liga lá o reptiliano e já vai na raiva direto. E aí a pessoa depois fica toda arrependida. Conforme a raiva não é bem, a pessoa não sabe fazer a gestão dela, não é bem manipulada dentro de cada um de nós, as consequências são terríveis. Então, há sim necessidade de controlar a raiva. E é evidente, entre uma educação que fala que você tem que ser disciplinado, tem que ser bonzinho, e uma educação que você bateu, levou, aqui tem que ser bonzinho, você consegue pessoas mais controladas, você consegue uma sociedade que vive melhor, né? Agora, isso não significa ser feliz. Por quê? Porque a pessoa vai sentir dentro dela que em alguns momentos ela tinha que ter respondido e ela ficou paralisada. Tinha que ter feito alguma coisa, né? Ela imagina depois racionalmente isso. Então, aqui é para que a gente saiba que existe tudo isso e que nós temos responsabilidade pelos nossos atos, né? Não é porque é o inconsciente que, tudo bem. Aí é uma desculpa, né? Uma justificativa para passar a mão na cabeça. Não é isso, ok? Uma outra emoção importante, então, aqui é a tristeza, que também faz parte dessa emoção primária, né? E é importante viver os lutos. E nós estamos saindo aqui de um período de pandemia que tivemos luto financeiro por perda de emprego, perda de receita, lutos mesmo familiares, né? Familiares queridos não conseguiram vencer essa Covid, certo? Então, assim, precisamos reconhecer e também muito cuidado. A gente vive uma sociedade que é como se todos fossem felizes, né? Todo mundo já levanta maquiado, feliz, não pode ter tristeza. Isso é um perigo. A tristeza ela tem que ser reconhecida também, para que a gente coloque um ponto final, né? E aí que nós temos números absurdos, que nós até já comentamos, de depressão. Porque ao não reconhecer a tristeza, de repente, quando você cai nela, você cai de vez. Então, muito cuidado, né? A gente tem que fazer essa roda das emoções circular dentro de nós. E aí, a cada pequena conquista, a gente tem que reconhecer a alegria. Porque, senão, se a gente também não reconhece essas pequenas alegrias, fica esperando, só vou ser feliz quando eu comprar minha casa própria, quando eu comprar um carro, e esse quando sempre vai ter um outro quando, né? Então, muito cuidado. A alegria faz parte, a alegria é quando nós colocamos pontos finais em determinadas tristezas e passamos a vivenciar isso. E a gente pode estar num aspecto triste, mas reconhecer aquele outro aspecto feliz, isso é importante, né? Para que a gente possa. E aí, uma grande dificuldade de muitas culturas é viver o amor, expressar o amor, né? Quantas e quantas famílias não conseguem expressar o amor? Ou muitas vezes, um expressa de um jeito e o outro entende o amor de outra forma. Isso é muito comum, né? Então, a pessoa faz algumas coisas no sentido do cuidado e a outra entende o amor como abraço, como toque.
Então, difícil, né, nesse relacionamento de casal, se um não é o toque, o outro é o serviço, enfim. Também aqui é um tema que a gente poderia falar sobre horas, né, as expressões do amor, os tipos de amor. Então, vale a pena até vocês buscarem na internet, hoje, que bom, né, a internet tem aí um vasto, aí, possibilidades, né, de aumentar o nosso conhecimento. Busca então, né, que tipo de amor é o seu? Para que a gente comece a entender melhor tudo isso. E aí, assim, opa, tá passando aí para vocês? Espero que sim, que dessa vez tenha dado certo. A razão acaba sendo reconhecida como um lado mais adulto, né? Esse racional, que calcula, que consegue ser mais ponderado, né? E a emoção acaba sendo associada ao nosso lado infantil, à nossa criança interior. Então, quando lá na infância o pai ou a mãe faz alguma coisa que a criança fica chateada, triste, lembra do estudo da neurociência que falam como as sinapses são formadas, os neurônios vão construindo ali caminhos? Se é uma emoção muito forte, triste, ou uma emoção muito forte, alegre, essa memória fica mais consolidada. E aí qualquer coisa que aconteça que remeta à emoção semelhante, forma aquele gatilho que o Dr. Augusto Cury comentou. E aí esse gatilho emocional, você tem uma reação rápida do sistema, né, rápido, do sistema 1, que é rápido, né, ou conforme outro estudo do cérebro trino, o reptiliano, e você não raciocina nada e reage. Então a questão é, você age ou reage? Todos nós já passamos por fases em que a gente só reage, é natural do ser humano, né? A ideia é treinar o pensar, o agir, o respirar. E aí, outra forma maravilhosa de aprender a respirar, que a gente tem também, é o estudo da atenção plena, atenção da respiração naquele momento, para a gente fazer as pazes aí, né? Eu acho bonitinho do coração com a razão. E aí, tudo que tem de benefício na inteligência emocional, a gente consegue aumentar a autoestima, a autoconfiança, porque a gente começa a fazer melhor essa gestão de todas as emoções, né? Diminui os conflitos, e associado, inclusive, à comunicação não violenta, a gente entende as necessidades das outras pessoas, as nossas, consegue ter mais empatia, que a gente falou tanto da empatia no primeiro bloco, né? Consegue construir algo, tem o que eu quero, tem o que você quer, mas tem o que nós queremos naquele relacionamento, né? Seja na amizade, seja entre pais e filhos, no ambiente de trabalho, né? Então, é importante conhecer e saber se estamos alinhados, porque, de repente, com determinadas pessoas, com determinados grupos, não temos praticamente nenhum ponto em comum, né? Então, assim, nenhum é difícil também, né? Mas você vai ter mais afinidade com um grupo ou com outro, né? E isso tudo vai acabar aumentando a felicidade, a gente reconhece esses momentos mais felizes, né? Não fica buscando um quando, um se, você não busca um culpado, né? A gente tem sempre aquela história, né? Se você busca um culpado, você está tirando a responsabilidade de cima da nossa parte, né? Ah, se o outro fizesse isso, eu teria feito diferente. Não, a escolha é sempre nossa. E aqui a gente tem esses 8 sinais de inteligência emocional. Então, a primeira é justamente essa, é a autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade por todos os atos da nossa vida. Ah, eu fui demitida, ok, mas qual a sua responsabilidade naquela demissão? Por mais injusto que tenha sido, sob alguns critérios, algum critério teve, né? Onde que é a nossa responsabilidade nisso? Não ter expressado melhor, não ter feito alguma coisa? Você fala, não, ali houve uma demissão porque é uma empresa machista e eu sou mulher. Pode ser. E aí, objetivamente, qual que é a responsabilidade nesse sentido? Se eu queria aquele emprego.
É perceber que o meu talento ali naquela empresa não seria reconhecido. É aquela história de você ter algo muito valioso na mão e você vai em lugares diferentes, onde aquilo não é valorizado, não adianta. Então, o erro é ter tentado fazer carreira numa empresa que não tem o perfil, né? Então, um pouco nesse sentido, da gente procurar, então, adequar o que nós queremos com realmente as pessoas e as empresas que estão alinhados ao que a gente quer. Isso não significa que não devemos lutar para que isso deixe de existir. Então, muito cuidado, né? A gente tem situações diferentes quando a gente está falando de algo na nossa vida ou quando o que a gente quer para a coletividade, né? E por isso que estamos aqui, para aprender e subindo cada degrauzinho, né? Nossa, quanta lambada já não levei e ainda não vou levar, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas você não está estudando isso? Por que você reagiu desse jeito? Porque eu sou ser humano, eu ainda tenho muitos gatilhos, eu tenho as minhas crianças interiores aqui, né, que precisam ainda aprender, né? Então, aqui, segundo sinal de inteligência emocional, se permitir chorar, aceitar as tristezas para depois levantar a cabeça e seguir a vida. 3, conhecer os seus talentos e as habilidades. Isso que acabamos de falar um pouco nesse sentido, né? 4, usar a raiva do que acontece com você como energia para se superar ainda mais, fazendo a gestão dessa raiva, e não para machucar as outras pessoas, né? 5, reconhecer os seus medos e usar o poder dessa emoção para ação, né? Para aquela ação mais consciente. Perdoar-se e aprender com seus erros para se libertar da repetição desses mesmos erros. Então, errar uma vez, ok, mas errar 2, 3, 4, ai meu Deus, precisa pôr um freio nisso, né? Não é passar a mão na cabeça e falar, não é assim porque é o meu cérebro reptiliano, não. Vamos parar, né? Somos seres humanos, somos capazes de controlar as nossas emoções, sim, né? 7, ser feliz fazendo o que mais ama, cumprindo a missão nesse mundo. Todos nós somos lindos, maravilhosos, singulares e únicos, fazendo o que fazemos, né? Na sua família, na sua sociedade, e no nosso mundo, né? No nosso país. 8, expressar o amor em gestos, palavras e atitudes, para que esse sentimento envolva todos os seus relacionamentos e a sua vida, que é o que a gente falou, né? Então, gente, estou aqui muito, muito agradecida por esse convite, por ter a oportunidade de dividir isso com vocês, que para mim, na minha vida pessoal e profissional, foi tão importante, e ainda é. Por isso que eu estou tão alegre, tão feliz de poder estar cada vez mais falando sobre isso, né? E que vocês procurem se aprofundar mais ainda, se vocês também gostaram. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É linda essa frase de Carl Jung. E aqui eu não sei, não lembro o artista que fez essa escultura, mas é maravilhosa, né? 2 adultos, um de costas para o outro, tristes, enquanto suas crianças interiores querem se reaproximar. Quantas pessoas nós, de repente, não perdemos aí nessa pandemia, que a gente não falava tanto tempo por alguma bobeira, que depois que a gente perde a pessoa, a gente avalia isso, né? Então, que a gente não deixe isso acontecer novamente, não é? E eu aqui como girafinha, a girafa, o símbolo da comunicação não violenta, porque a girafa é o animal que tem o maior coração, né, para bombear o sangue até a cabeça. Então, estou muito feliz aqui, né, difundir aí a cultura de paz, para quem quiser, para a gente construir essa sociedade melhor. Aqui um pouco das minhas hard skills, né, o trajeto da minha vida profissional que me fez chegar até aqui, tá bom? Então, estou aqui à disposição. Vão lá no Instagram, se quiserem esse material, depois eu mando, né, para vocês, me manda ali um contatinho de vocês, da forma que vocês acharem melhor, né, no Instagram, no e-mail, né, no WhatsApp, tá bom?
muito, muito sucesso. Sejam muito felizes, com equilíbrio emocional, com suas famílias, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, voltamos! Quantos conhecimentos, hein? Meninas, vamos ver novamente esses conteúdos. Olha a importância da gestão das nossas emoções no nosso ambiente de trabalho e como melhora quando a gente conhece as nossas emoções. Muito bom esse compartilhar. Meninas, eu visitei aqui o Instituto Areté Sistêmico. Eu gosto muito dessa palavra sistêmico. Uma hora eu compartilho com vocês um outro momento. Tenham um sábado maravilhoso. Assistam novamente este conteúdo. Vão lá nas redes sociais conhecer essa moça cheia de conhecimento que compartilhou conosco neste sábado de hoje. Aproveitem, meninas, assistam novamente, coloquem a presença de vocês lá no vídeo, compartilhem e vamos colocar tudo em prática esses conhecimentos. Um beijo para vocês. Ó, nas bochechinhas. Tchau.